Nesse vídeo vou te dizer como sair de um relacionamento tóxico. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, você precisa compreender o seu contexto. Você está dentro de um casamento, você depende financeiramente da outra pessoa ou não. A todos esses aspectos, você precisa estar atento ou atenta. Se no seu caso você depende financeiramente da outra pessoa, se você não tem uma rede de suporte, normalmente você vai precisar se organizar antes de dar esse passo. Mas é como eu te falei, você precisa observar o contexto inteiro. Se você está dentro de um relacionamento que é tóxico, mas é um relacionamento que você corre outros tipos de risco, e aí você precisa tomar talvez outras precauções também. Para isso você vai parar para pensar e analisar o seu caso. E se nesse processo você tiver alguém que é da sua confiança, alguém que possa te ajudar a definir o que vai ser melhor para você nesse momento, isso pode te ajudar muito. Porque às vezes quando a gente está sozinho ou sozinha, a gente tem essa dificuldade de decidir o que vai ser melhor para a gente. Por estarmos imersos dentro da situação, a gente pode ficar um pouco confuso ou confusa sobre como a gente deve agir, qual é o primeiro passo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas, mesmo que você seja independente financeiramente, mesmo que você tenha uma rede de suporte, ainda pode ser muito desafiador sair de um relacionamento tóxico. Mas é possível. É importante também que você observe se você tem filhos com a pessoa, se é um relacionamento recente ou não. Se a outra pessoa, apesar desses comportamentos tóxicos, ela é uma pessoa mais controladora, mais manipuladora, ou se é uma pessoa que até que respeita o seu espaço. Às vezes é até uma pessoa que é tóxica, mas ela é só inconsciente, não é uma pessoa que conscientemente faz esses tipos de comportamentos. E às vezes é consciente do que está fazendo, mas ainda assim não é uma pessoa que já tentou te agredir fisicamente, por exemplo. Então, nesses casos onde a pessoa não é manipuladora, onde a pessoa não é agressiva, onde a pessoa nunca tentou te agredir de alguma forma nesse sentido, vai ser um pouco mais simples de você finalizar esse relacionamento. Porque talvez aí você não esteja correndo outros riscos. Então é importante você observar todas essas questões e estar ciente disso. E como eu te falei, se você tiver alguém da sua confiança ou alguém que você pensa que essa pessoa pode te ajudar, pode ser alguém que realmente, de fato, vai te ajudar com isso, não hesite em pedir ajuda, porque de fato viver um relacionamento tóxico não é fácil. E quanto mais tempo se passa num relacionamento assim, mais desafiador é. 2. Você já tentou terminar antes? Se sim, qual foi a reação da outra pessoa? Foi uma reação mais negativa, a pessoa não quis aceitar e acabou te convencendo a ficar? Ou a pessoa aceitou tranquilamente e por algum motivo depois vocês decidiram retornar ao relacionamento? Então, tudo isso vai te ajudar também a saber a melhor forma de terminar com essa pessoa. Porque se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não aceita, que você já tentou terminar, a pessoa ela conseguiu te convencer a ficar no relacionamento, ou a pessoa te impediu, mesmo que não tenha te convencido, talvez essa pessoa não seja uma pessoa muito confiável, entende? E se no seu caso você perceber que não seria uma boa ideia terminar pessoalmente porque você já tentou, não funcionou, não hesite em terminar de forma online. Nem fazer negociações com essa pessoa de forma online. Você só vai informar para ela a sua decisão. Particularmente hoje, eu não sou a favor de terminar relacionamentos de forma online, mas a gente tem que entender que cada caso é um caso. E existem situações que talvez essa vai ser a melhor maneira de fazer isso. Por mais que talvez seja uma maneira até um pouco fria, mas talvez seja necessário naquele momento para se preservar. E eu falo se preservar fisicamente mesmo. Estou falando de uma pessoa que ela já tem uma tendência mais agressiva. Então aí você precisa avaliar. Mas se é um relacionamento tóxico, mas a pessoa ela não tem esse lado agressivo, a pessoa nunca tentou realmente, né, te agredir fisicamente, enfim. Acho que você já entendeu. Então, vale a pena sim terminar pessoalmente. Mas como eu disse, você precisa avaliar. Não dá para simplesmente você, sem pensar em nada, ir lá e escolher um dos dois métodos. Pensa, reflete, analisa, vê o seu contexto e aí toma a melhor decisão de acordo com isso. 3.
Busque por ajuda, seja ajuda profissional ou ajuda de pessoas que são da sua confiança. Às vezes até mesmo alguém que você pode ter se afastado por conta desse relacionamento. E aí às vezes você pode ficar receoso ou receosa, eu vou pedir ajuda dessa pessoa, mas eu acabei me afastando de todo mundo. Não hesite, porque às vezes isso é só um pensamento da gente, isso não vai se concretizar na realidade. Muitas vezes, quando a gente vai pedir auxílio ou ajuda de alguém que a gente pode ter se afastado, a pessoa ela vai ajudar sim. Ela vai compreender a situação. Então, não hesitem em pedir ajuda, isso não é fraqueza. Muitas pessoas não conseguem realmente sair de um relacionamento tóxico sem ter uma ajuda. Às vezes uma ajuda profissional, às vezes a ajuda de um familiar, de um amigo. Porque estar em um relacionamento tóxico pode envolver diversas coisas. A pessoa ela pode ter uma tendência à dependência emocional. A pessoa às vezes pode estar ali repetindo aquele mesmo padrão de relacionamento há muito tempo. Então, às vezes, tem questões que você que está vivenciando não consegue enxergar. Quem está de fora vê com um pouco mais de clareza para te direcionar. Então, óbvio, você tem uma visão bem ampla do que é o relacionamento, do que você está passando, mas muitas vezes pedir ajuda de alguém vai fazer toda a diferença nesse processo. Se você sente que é necessário, porque às vezes não, a pessoa não sente, a pessoa já está decidida, já sabe mais ou menos como vai fazer, só falta realmente ir lá e fazer. Mas tem casos de pessoas que ficam muito perdidas, muito confusas, e aí nesse caso, se você não está ainda tão firme, seria importante uma ajuda. Quarto, vá compreendendo e aceitando que muito do que essa pessoa te fez acreditar é mentira. Quantas pessoas dentro de relacionamentos tóxicos escutam: só eu que te quero, você nunca vai arrumar ninguém, só eu que te aturo, você é insuportável, eu não sei como eu ainda fico com você, ninguém gosta de você, ninguém te suporta. Enfim, existe uma infinidade de coisas que a pessoa pode passar e ouvir dentro de um relacionamento tóxico. Das coisas aparentemente sutis até as coisas mais densas, pesadas. Então, vá também trabalhando essa questão e compreendendo que muito do que você ouviu é provável que seja mentira. É provável que a pessoa tenha te feito acreditar nisso. Talvez nesse momento você nem esteja se sentindo capaz de sair desse relacionamento, nem saiba se vai dar conta. Mas a verdade é que você vai. Que você vai conseguir dar conta, que você vai conseguir sair desse relacionamento. Que por mais que você se sinta hoje refém, você não precisa continuar nesse lugar. Por mais que nesse momento você possa acreditar nisso. Por mais que hoje você não esteja enxergando saída. Sempre há uma saída. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!